programa Notícias em Debate vai exibir, a partir de agora, a primeira entrevista exclusiva de Caio Amado como prefeito eleito de São Vicente. O então candidato do Podemos recebeu os dados finais da apuração ao vivo no Tati Eleições 2020. No programa, ele falou sobre negociações por alianças e sua relação com o governo do estado. Também tentamos trazer a prefeita eleita de Praia Grande, Raquel Kine. Ela garantiu participação, mas instantes antes de ir ao ar, declinou de sua promessa. Tati Eleições está de volta nesse bloco com o nosso comentarista, Dr. Roberto Mohamed, e com o candidato que venceu a eleição em São Vicente, Caio Amado. Tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo, parabéns. Tudo bem, Roberta, muito obrigado e alegria demais estar falando com vocês aqui, com o nosso vicentino diretamente também. Estou muito feliz por esse momento e ciente das responsabilidades que a gente tem pela frente também. Antes da gente começar a nossa discussão, vamos dar uma olhada então em como estão os números nessa apuração 2020 na cidade de São Vicente. Lembrando que você pode acompanhar o mesmo resultado das eleições em tempo real no nosso site tati.com.br/eleições 2020. Aqui então, Caio Amado com 56,31%, quase 100% das urnas apuradas, 99,85%. Esse número já não retrocede mais, acho que a gente pode dar os parabéns então aqui para Caio Amado, novo prefeito da cidade de São Vicente. Aí, Caio, como é que está esse coração? Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Vicentino nos deu. Eu estou muito feliz porque a gente montou uma equipe que batalhou demais, que trabalhou demais por esse momento, e o Vicentino pôde reconhecer a proposta, pôde reconhecer a perseverança, pôde acreditar ou dar um voto de confiança num projeto, e agora cabe a gente honrar cada um desses votos ao longo desses 4 anos, e a gente vai fazer isso. A gente tem aqui então Caio Amado, bateu na trave em 2016, quando por pouco não foi para o segundo turno. 2 anos depois, tentou se eleger deputado federal, mas também não teve êxito. Agora chegou a vez do vicentino de 29 anos, servidor público. Caio Amado promete deixar uma marca de trabalho e transparência na primeira cidade do Brasil. Caio, é claro, obviamente, imagino que seu coração deve estar a milhão, muito feliz com o resultado. Qual vai ser a sua primeira estratégia, a sua primeira ação agora, dia 1º de janeiro? Na verdade, a partir de amanhã, né, a gente já quer botar o pé no trabalho, porque existe uma transição que, por conta da pandemia, a alteração do calendário eleitoral, encurtou, né? Então a gente tem menos tempo para a transição, então precisa aproveitar ao máximo todo o tempo disponível para poder fazer a transição de um governo para o outro. Em 1º de janeiro as coisas já estarem mais bem encaixadas, porque a gente sabe que janeiro já é um mês difícil, eu tenho dito bastante, vem a temporada de chuvas e a gente tem que estar pronto e preparado para minimizar o impacto das enchentes, para enfrentar os problemas da saúde, para enfrentar todos os desafios de infraestrutura da educação, e a gente está, sim, mais que dedicado para fazer isso acontecer. Demorou, mas chegou, Caio? Qual que é a sensação? Tudo no tempo de Deus, sabe? 4 anos atrás, por menos de 800 votos, a gente não venceu a eleição, e muitas vezes a gente não entende isso quando a gente está vivendo. E vem um dia depois do outro. Eu jamais parei. Quem me acompanha, minha família, meus amigos, minha equipe maravilhosa que persistiu nesse tempo todo, eu jamais parei. Segui batalhando esse tempo todo, tinha meu trabalho, tinha a política, me dividia entre meus compromissos, abdiquei muito da minha vida pessoal por acreditar nesse sonho e nesse propósito de ser prefeito da cidade. A gente cai, mas a gente cai para levantar. E foi esse o sentido que eu dei para a minha vida, tudo no tempo de Deus, e hoje a gente está aqui. Ainda estou absorvendo isso para comemorar sim a vitória, mas entendendo que se Deus quiser, será uma vitória para a cidade. É uma vitória para a cidade, mas eu espero que daqui a 4 anos a gente possa olhar e falar, foi uma vitória para a cidade. O propósito é governar. Vencer a eleição é um passo. O propósito é governar e transformar a vida das pessoas. É para isso que a gente está aqui. O que o vicentino pode esperar, o vicentino que empenhou o seu voto hoje, o que ele pode esperar para os próximos 4 anos? Pode esperar um prefeito com muito pé no chão, propósito, que buscou se preparar, mas entende que todo dia é um dia para aprender algo novo. Eu aprendi muito, muito, muito com cada pessoa que parou para falar comigo pelas ruas da cidade. Aprendi muito,
muito mesmo, assim, sabe? Ontem a gente estava andando pelo Bugre, a gente andou pelo Sambaiatuba, a gente andou pelo México 70, a gente andou pelo Quarentenário, a gente andou por cada cantinho dessa cidade e viu o que acontece quando o governo não consegue chegar. O nosso desafio é fazer o governo chegar com um projeto social, com as políticas sociais bem estruturadas, que permaneçam e não fiquem reféns do jogo político. A política tem que seguir, o projeto social tem que existir, sabe? Ele transforma vidas. A gente tem que falar das pessoas, sabe? A vitória não é a minha vitória, é a vitória das pessoas. É para isso que a gente está batalhando. A gente hoje tem o vereador mais votado da cidade, por exemplo, é fruto de projeto social. Alguns dos vereadores mais votados da cidade são fruto de projeto social, sabe? Então, quando a gente olha para um cenário como esse, isso funciona e a gente precisa mais do que nunca fazer com que isso chegue cada vez mais nas comunidades. É pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Esse foi o lema que eu usei sempre na campanha e é para isso que a gente está aqui, para fazer o governo chegar nas comunidades e essa cidade crescer, para fazer essa cidade que é linda, é a primeira vila do Brasil, ser reconhecida de fato como uma cidade boa para o turista que vem, mas acima de tudo boa para quem mora aqui. Prefeito, a gente teve aqui a nossa tela aqui. São Vicente agora sim 100% das urnas apuradas, o número oficial, pode guardar aqui na sua memória para sempre, 56,30%, foram 90.876 votos contra 70.526 da candidata Solange. Como é que o senhor avalia esse segundo turno? Como é que foi? Foi mais intenso do que o primeiro, mais tenso do que o primeiro? A cidade, o vicentino, todo mundo teve que aprender o que era um segundo turno, sabe? A cidade nunca, apesar de poder ter segundo turno em outras eleições, e na última a gente quase ter provocado o segundo turno, como eu disse, por menos de 800 votos, ninguém entendia muito bem o que era o segundo turno, e a gente teve que ter um tempo para entender, maturar e conseguir, inclusive, desenvolver essa estratégia, sabe? Eu sempre busquei pautar a minha trajetória por discutir propostas, por discutir a cidade, a minha formação em gestão pública, a minha vivência dentro da administração, a minha vice Sandra Conte, que trabalha há 25 anos na saúde da cidade. Tudo isso é um somatório de coisas e as pessoas, os especialistas, os cidadãos, os servidores que a gente reuniu para construir o plano de governo, eu sempre entendia que eu tinha que representar essas pessoas e discutir propostas. Infelizmente, em alguns momentos, do primeiro ou do segundo turno, a campanha foi levada a um nível baixo, rasteiro, e essa troca de acusações ela tem que ficar no passado. Não vale a pena a gente gastar energia pensando nisso quando a gente tem 363 mil vicentinos nessa cidade, a população só cresce, é política pública para eles, assim. Então, para além do que passou na campanha, e eu quero agradecer aí também e saudar todos os adversários, e não os trato como inimigos, mas foram adversários até o dia de hoje, e saúdo a todos eles e que a gente possa olhar para frente, olhar para o futuro da cidade. Quero fazer um governo para todos, e isso para mim é o ponto central, que a gente possa ouvir a todos, respeitar a todos e poder olhar para frente. Esse é o nosso propósito. Caio, você vai começar a governar. Houve uma reunião dos prefeitos, na qual participaram o Walter Suman, que foi reeleito, o de Cubatão Ademário, que foi reeleito, o prefeito de Santos, que elegeu o sucessor. Praia Grande participou o Mourão, que reelegeu a candidata dele. O único que não participou da festa, que não sabe o que vai ser servido num buffet, foi você. Amanhã o governador anuncia as mudanças do Plano São Paulo. Esses prefeitos, numa reunião, vão levar reivindicações da região para lá. Você corre o risco de assumir São Vicente no meio de mudanças no Plano São Paulo que vão afetar diretamente a cidade. Você já tomou conhecimento, conversou com alguém, já sabe o que aconteceu ou vai querer participar da caravana? Veja, até às 5 da tarde eu estava na rua conversando e buscando vencer uma eleição. É claro que a gente tem a responsabilidade de entender o que está acontecendo, mas esse é o momento da transição que a gente tem
para conseguir ter mais acesso a essas informações, que não são informações publicizadas ou não são informações dadas a alguém que está na posição de candidato. Então, o nosso trabalho agora, e como eu disse, a partir de amanhã, é se inteirar num governo de transição de tudo que acontece na nossa cidade, para que a gente possa aí sim começar a tomar as medidas, levar os interesses de São Vicente, entender o que a Baixada Santista pensa, mas entender que a gente está aqui para levar os interesses dos vicentinos, todos eles. Não só os que nos deram voto, mas todos os vicentinos, e isso para mim é muito importante. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com a apuração Tati Eleições 2020. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. Estamos de volta com o Tati Eleições 2020. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, TV Tati Band Litoral e pelo nosso Instagram, @TV Tati Band Litoral. E nesse bloco a gente continua a conversar com o prefeito eleito de São Vicente, Caio Amado, e com o nosso comentarista, Dr. Roberto Mohamed. Caio, a gente está falando... Ah, alegria, o sorriso... Como é que está essa sensação? Acho que é importante a gente falar desse momento, né, tão emocionante agora, né, Caio? Você vai conseguir dormir essa noite? Eu ainda preciso ver a minha equipe e a multidão de gente que está na frente da nossa sede me aguardando. Assim, eu ainda não tive a oportunidade de encontrá-los. Sei que amanhã já tem agendas de entrevistas e compromissos e vamos cumprir todos. Mas acho que esse tem um momento também de comemoração, porque muita gente se dedicou bastante para que isso acontecesse, né? E acho que é isso, assim, esse é um momento onde a gente celebra e também assume as responsabilidades com quem votou em nós, assim. Acho que esse é o ponto, mas de repente dá para dormir algumas horinhas aí. Agora, Caio, você saiu do primeiro turno em segundo lugar, né? Solange Freitas estava em primeiro lugar. Em que momento você sentiu essa virada? Veja, eu entendo que o primeiro turno ele foi marcado por situações muito tristes para a história política da nossa cidade, e isso fez com que tivesse toda uma situação que envolveu todas as candidaturas e impediu, há dias, né, da eleição, impediu que o crescimento das candidaturas se efetivasse. Todos os outros candidatos poderiam crescer mais. Mas a comoção e a forma como a política da cidade foi tratada por 3 dias seguidos, com toda essa comoção, por todas as mídias, talvez tenha feito com que as outras candidaturas tivessem reduzido seu potencial de crescimento. Um segundo turno, ele deu a oportunidade de a gente discutir o projeto de cidade. Tivemos 3 debates, tivemos entrevistas em rádio, entrevistas em TV, isso expôs para as pessoas o projeto. E aí me parece que é nesse momento que a gente consegue ver um salto, de fato, opa, peraí, tem um outro candidato. E aí pessoas que ou deixaram de votar, hoje eu encontrei pelas ruas, pessoas indo votar com a família, falando, olha, minha mãe não saiu para votar no primeiro turno por conta desse negócio de Covid. Não saiu para votar, mas agora eu fiz questão que ela viesse. Aconteceu muito hoje, as pessoas pela rua me parando para falar isso, sabe? Olha, vim de Mongaguá porque estava a trabalho lá para votar em você. Então, acho que os indecisos tomaram aí uma posição, fizeram esforços, pessoas que deixaram de votar foram para as urnas votar, pessoas que escolheram outros candidatos puderam medir um projeto que até de forma crítica pudessem apoiar, e isso é totalmente respeitoso, e a partir disso a gente conseguiu ter esse crescimento. Na primeira semana do segundo turno eu já conseguia sentir uma virada na cidade, e isso foi se efetivando ao longo do tempo. Caio, uma das acusações da Solange durante o segundo turno foi de que você estaria recebendo o apoio maciço dos outros candidatos que perderam no primeiro turno, incluindo o Pedro Gouveia. E que houve negociações. Até que ponto você se comprometeu com essa acusação, ou se essa acusação não era verdadeira? Porque os apoios acontecem muitas vezes sem que o político os peça. Houve já algum acordo de governabilidade que você fixou antes ou não? Você vai começar a pensar nisso a partir da semana que vem? Às vezes, no calor de uma campanha, o adversário quer jogar areia no seu olho para dizer que no dele não tem areia, assim, sabe? E isso não é verdade, assim.
Eu deixei muito claro todas as vezes que a gente estava focado em vencer a eleição, o nosso objetivo era disputar e vencer a eleição, e acordos ou, na verdade, discussão de secretaria ficaria para um segundo momento, mais especificamente. Agora, não é verdade que eu estava fazendo movimentos assim e a candidata não. Eles tiveram apoio, sim. Acho que é um debate já passado, tive a oportunidade de falar isso nos debates na TV, mas eles tiveram apoio, sim. Partidos que declararam apoio para eles, lideranças quase todas de partidos que declararam apoio para eles. Então, isso não é verdade, assim. Que talvez a tentativa de jogar areia num olho para tentar passar de lado tenha feito com que ela falasse isso, mas não, a gente está muito leve. São Vicente teve a oportunidade de eleger um prefeito que está leve para governar, que tem a oportunidade de entender quem são as pessoas mais preparadas para administrar cada pasta, né, que podem auxiliar a gente de alguma forma em cada pasta, com um perfil, de fato, para que a gente possa coordenar uma ação. Um prefeito está ali, agora os seus secretários têm que responder a ele, as secretarias têm que trabalhar de forma transversal, as políticas públicas são transversal. Como é que a gente quer falar em qualidade de vida para as pessoas se a gente não une, por exemplo, um diálogo entre saúde e esporte? Como é que a gente quer falar em melhoria da educação se a gente não envolve, por exemplo, uma educação que vai além das fronteiras da escola e envolve educação e cultura? Sabe? Então, para mim, para além dessas discussões de política, existe uma discussão de gestão que a cidade tem que trazer, que é justamente pensar um governo onde a gente possa ter integração entre as secretarias. O governo do feudo, a secretaria A está ali, a B está ali, a C está ali, cada uma está dada para um político, esse governo acabou. Tem que ter diálogo, sabe? Tem que ter construção transversal entre as secretarias, porque as pessoas vivem na cidade e não recebem só, agora é o pacote educação, agora é o pacote saúde. No fim das contas, o que o vicentino espera é qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, tem que ter um trabalho sério de gestão, que é o que a gente vai fazer. Sem negar a política, mas entendendo que se faz um governo com boa gestão, focado nas pessoas, e é isso que a gente vai buscar. Dentro disso que você estava falando, Caio, até no primeiro bloco a gente estava discutindo o papel do PSDB e o senhor venceu a candidata do partido do governador. Teme que de alguma forma isso possa atrapalhar o relacionamento com o governo do estado? De jeito nenhum, até porque existe um diálogo muito bom com o vice-governador do estado de São Paulo, que é do DEM, e a minha vice-prefeita, Sandra Conte, é do DEM. Então, já existe total sintonia. Ontem mesmo recebi declaração de apoio do presidente estadual do DEM, que está ali também, deu apoio, se identificou, se apresentou ao nosso projeto. Então, eu estou muito tranquilo que São Vicente vai ter portas abertas no governo estadual e no governo federal. Hoje eu fui votar, por exemplo, acompanhado do deputado Paulo Corrêa, da deputada Renata Abreu. A gente tem outros deputados que apoiam o nosso projeto, estaduais também, Wellington Moura, Tenente Coimbra, Márcio da Farmácia. Apoios existem, esses deputados estão extremamente interessados em ajudar a gente com emendas, interessados em construir reuniões para a gente falar com os secretários. Agora, o que faltava e não vai faltar mais é um projeto. E com o projeto a gente consegue buscar recursos para ir qualificando a nossa cidade. Enfrentar a questão da habitação na cidade, que é um grande desafio, melhorar o nosso turismo. Recebi, por exemplo, um vídeo do ministro do Turismo lembrando de quando eu o visitei em 2019 para falar sobre os 500 anos de São Vicente, que vem daqui a 12 anos. Então existe uma porta aberta e a gente vai usar todas as portas que estiverem abertas, sim, dos dois governos, para que São Vicente possa crescer. Esse é o nosso objetivo. Para finalizar, Caio, como é que vai ser a transição dessa gestão para a sua gestão, da gestão atual para a sua gestão, rapidamente, por favor? Eu espero que seja uma transição tranquila. Na verdade, ainda acabei de saber do resultado da eleição, né? Enfim, a gente tinha expectativa de vencer, mas acabei de saber do resultado da eleição. Não tenho nenhuma informação a mais sobre isso, mas espero que seja uma transição tranquila. A partir de amanhã, tenho certeza que já vai ter aí um trabalho para que a gente possa pensar. Afinal, que todos sejam estadistas e a gente espera isso. Caio Amado, muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que é um momento muito importante. Obrigada por você ter vindo até aqui à TV Tati. Muito obrigada. Sucesso. Obrigado, Roberta. Agradeço. Obrigado, Roberto. O Tati Eleições 2020 fica por aqui. A gente se encontra daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, com a nossa última rodada da apuração das eleições 2020. E a prefeita eleita de Praia Grande conversa com a gente. Não sai daí, a gente se vê. Até mais.